Quinta-feira, 9 de junho de 2022, o Rede Verdade está no ar com os seguintes destaques. Acontece hoje em João Pessoa o segundo encontro do CONALEC, o Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais. O evento reúne vereadores de todo o país. De Brasília, Napoleão de Castro atualiza o debate sobre a redução dos impostos sobre os combustíveis. E o governador João Azevedo entrega em Campina Grande a hemodinâmica do Hospital de Emergência e Trauma em Campina Grande. A entrevista do dia é com o ex-juiz e pré-candidato a deputado estadual, Dr. Ramonilson. É isso, Rede Verdade está no ar. E hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ex-juiz e pré-candidato a deputado estadual, Dr. Ramonilson. Seja muito bem-vindo, Dr. Ramonilson. Muito obrigado por sua participação aqui na Arapuã. Muito obrigado a todos que nos acompanham, Felipe, Luiz, que está ausente aí. Dizer da alegria em poder conversar com toda a Paraíba, com os internautas, com todos que acompanham esse importante veículo de comunicação em toda a Paraíba. Para começar, para quem ainda não lhe conhece, quem é Dr. Ramonilson? Ok, Felipe. Eu sou um paraibano da cidade de Patos, Minha origem era de filho de um mecânico de automóveis que ajeitava porta de carros e recebeu o apelido de Raimundo das Portas. Casou-se com uma feirante chamada Alaide, tiveram 4 filhos, eu sou o único homem e o terceiro na ordem. Aos 32 anos, meu pai foi assassinado em Patos e a nossa salvação foi o meu avô materno, que acolheu a filha com os 4 filhos. E ele também era comerciante dentro do mercado e até os 19 anos de idade eu estava dentro do mercado de Patos, negociando aquelas barracas que parecem uma árvore de Natal. Balde, bacia, panela, bila, agulha, linha, tudo no mundo. Gostava de estudar, fiz Direito na UEPB em Campina Grande, alimentava o sonho de ser juiz. Para realizar esse sonho a gente tem que realizar concurso público. Fiz em torno de 25 concursos públicos durante 4 anos e meio em todo o Brasil e ao final consegui a aprovação. Fui juiz no Piauí, aprovado em Pernambuco e juiz na Paraíba. Na Paraíba atuamos 6 anos em Sousa e 13 anos na cidade de Patos. E por que essa decisão de deixar a magistratura? O senhor se aposentou. Sim. Por que essa decisão de deixar a magistratura e ingressar no universo tão diferente que é a política partidária? Todos me questionam, inclusive a minha própria mãe, meu filho, o porquê dessa decisão. O fato é que aos 4 anos eu tive uma série de convulsões, e febre alta, e resultou numa sequela da perda da visão do olho esquerdo. Teve o lado bom, que seria o tempo menor para se aposentar. Então, juntei o tempo do mercado como comerciário, juntei o tempo da advocacia privada, o tempo de servidor público, o tempo da magistratura. Resolvi, então, ingressar na vida pública. Patos vivia na altura, e ainda vive em algum momento, em dado momento, muita instabilidade. A prefeita foi afastada, em seguida um outro prefeito foi afastado, o vice-prefeito renunciou, o presidente da Câmara também não quis. E aí, naturalmente, na cidade, como a gente desenvolveu várias campanhas de cidadania, notadamente pregando o combate à corrupção, a lisura no processo eleitoral, surgiu essa história. Talvez seja a hora do senhor, tal. Como havia o tempo suficiente para a aposentadoria, resolvi então entrar e no final foi uma experiência muito rica. O resultado numérico não foi de vitória, mas chegou a quase 42% dos votos válidos na cidade de Patos. Depois desse período que o senhor foi pré-candidato a prefeito de Patos, não obteve êxito, apesar de ter conseguido uma boa votação. Por que agora decidir ser pré-candidato a deputado estadual? E até em complemento à pergunta anterior, o porquê ingressar na vida pública? Eu gosto de estudar, fiz Direito, depois fiz mestrado, depois fiz o doutorado, sou professor lá na cidade de Patos, coordenador de um curso de Direito, e a gente acha que a política, ela influencia decisivamente na vida das pessoas. Se você acorda de manhã e na sua rua tem pavimento ou não tem pavimento, é a política. É iluminado ou não é iluminado, é a política. Se o Estado, o seu município tem capacidade de atrair investimentos, empregos, tudo é a política. E aí o que é que as pessoas geralmente observam? A política é um espaço de desonesto, de ladrão, disso, daqui. E não é.
Não, eu costumo dizer, eu não deixei de ser juiz para ser ladrão. A minha perspectiva de ingressar na vida pública é de continuar sendo um instrumento da verdade, da justiça e da paz, só que desta feita numa dimensão mais alargada, porque com a política você pode fazer justiça numa amplitude muito maior, desenvolver projetos. Acho que a política deve ser exercida por todo aquele que tenha esse chamado, essa missão pública, esse espírito público, né? Uma história de trabalho, de estudo, de decência, porque as pessoas falam muito, mas todo político é esse, se candidate, apresente sua opção, se apresente como opção, porque a política realmente não é um espaço para pessoas desonestas. Infelizmente, tornou-se, porque as pessoas, né, que têm espírito público acabaram ficando ali pequenas, intimidadas, sem coragem de enfrentar o processo. E por que o Ninho Tucano? Por que o PSDB para entrar nessa disputa com essa intenção que o senhor acaba de nos colocar? A gente analisou com muita tranquilidade, conversamos com todos, né, com todas as possibilidades políticas que se apresentam na Paraíba, mas o diálogo que fluiu mais naturalmente foi realmente com a turma do PSDB, né? Principalmente com o candidato Pedro. Houve uma sintonia, ele tem uma história também de muita decência, de denúncia de regalias e privilégios, de renúncia, inclusive, foi de uma coragem extrema ao renunciar como deputado federal há quase 8 anos. Ele poderia se aposentar nessa condição de deputado federal e renunciou isso. Então, acho que ele tem muito espírito público e para esse empreendimento agora, em 2022, a gente faz parte desse time, onde a gente melhor se irmana e também para fugir um pouco, Felipe, dessa polarização, né, desses ódios, de tanta fake news. Eu acho que não é diminuindo uma pessoa que você vai crescer. Não é, eu reconheço qualidades, reconheço virtudes, reconheço imperfeições em todos os candidatos, mas aí tinha que fazer uma opção e a nossa opção foi realmente pelo PSDB e que julgo muito acertada. A gente vai falar também de polarização, de fake news Tranquilo. E tudo isso, mas antes vamos trazer mais uma informação política, porque aconteceu na manhã de hoje, no Centro Cultural Ariano Suassuna, aqui na capital, a abertura solene do Encontro Nacional do Poder Legislativo Municipal. O evento contou com a fala do prefeito da capital, Cícero Lucena, presidente, e do presidente nacional do CONALEC, o vereador da capital, Dinho Dausley. O repórter Washington Luiz acompanhou. Dois dos maiores eventos voltados para a atuação dos vereadores acontecem em João Pessoa. O objetivo do encontro é fortalecer ainda mais os vereadores de todo o país. Aqui em João Pessoa serão discutidos vários assuntos inerentes à audiência, inclusive com o presidente da República e o STF, para definir algumas questões que ainda estão para serem decididas com relação às câmaras municipais. O evento, com a participação do prefeito Cícero Lucena e demais presidentes de câmaras municipais de capitais e também do estado da Paraíba. Muitos municípios enviaram representantes para discutir os assuntos que serão debatidos durante esse encontro. O encontro do CONALEC, que é o Conselho Nacional do Poder Legislativo das Capitais, e o primeiro encontro paraibano de câmaras municipais foram realizados simultaneamente no Centro Cultural Ariano Suassuna do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sendo promovidos pela Câmara Municipal de João Pessoa. A abertura contou com a apresentação do poeta e compositor, intérprete paraibano Gessie Quirino. Na abertura, o presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho, falou da importância do evento. Momento ímpar na política paraibana, com a presença maciça de 187 municípios da Paraíba, mais de 16 capitais do Brasil aqui presentes. É importantíssimo a gente debater, discutir o Parlamento Mirim, as problemáticas das câmaras municipais com os vereadores, para a gente, com certeza, sair daqui desse evento maior. O senhor amanhã tem a presença do presidente da República. O senhor vai solicitar uma audiência com ele para discutir os assuntos inerentes ao Poder Legislativo? Não tenha dúvida, o Parlamento está aqui para ser discutido, debatido e no final do evento tem uma pauta positiva para despacharmos sim com o presidente do Senado, atual presidente em exercício,
para a gente, com certeza, levar a melhoria para todas as cidades paraibanas. Para o prefeito Cícero Lucena, é importante o fortalecimento do poder legislativo e que contará com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, já que a Câmara tem dado um suporte importante nas ações administrativas. Fundamental esse intercâmbio. Existem belas experiências aí afora do Legislativo que pode ser analisada, adaptada à nossa realidade. Entre os palestrantes confirmados para o evento estão o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ministrará a palestra Aspectos Políticos e Econômicos que impactam a sociedade brasileira e a necessidade de reformas. Está aí um evento importante que reúne vereadores de todo o país. Quem vai estar presente amanhã também nesse evento, aqui em João Pessoa, é o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que vem acompanhado de Brasília com o presidente do país em exercício, Rodrigo Pacheco, já que o presidente Jair Bolsonaro estará numa agenda internacional, com uma agenda bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E agora vamos trazer uma boa notícia, porque o prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior, fez novos exames ontem em São Paulo e recebeu a informação que está curado do câncer que enfrentava. A informação foi confirmada pela assessoria do gestor ao sistema Arapuã. Manuel Júnior passou por uma cirurgia em novembro do ano passado no aparelho digestivo em São Paulo. De acordo com a assessoria do prefeito, o procedimento foi necessário para a retirada de uma obstrução na região do intestino. Ontem, o prefeito Manuel Júnior foi recebido por apoiadores, correligionários e familiares em Pedras de Fogo, que o receberam com uma festa. Está aí, e a gente deseja boa sorte e parabéns aí ao prefeito Manuel Júnior, que recebeu o diagnóstico de cura. E uma boa notícia também envolvendo saúde é que o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, recebeu alta médica da unidade de terapia intensiva do Hospital Memorial São Francisco, aqui da capital. Vamos ouvir o que ele postou nas redes sociais. Demais nesse momento, porque eu estou recebendo alta da UTI. Agradecer a alguns amigos, como o Roger Guerra, que estava lá no local e veio dirigindo meu carro, passando por sinal vermelho, diante da situação gravíssima que eu estava passando. Agradecer a Natália, que é enfermeira e proprietária lá do BT 4040, na Praia do Poço, ao amigo Leandro Borba, ao Biraci, a Hélida, a Diego, alguns amigos que estavam lá nesse dia e que pararam tudo para me socorrer. Eu consegui chegar com muita dificuldade até o hospital. Eu fui muito bem atendido no Memorial São Francisco. Eu agradeço muito a seu Ítalo, doutor Ítalo, e toda a sua equipe. Chegando no memorial, eu consegui que o meu médico, doutor Fúvio Petrúcio, estava no hospital naquele momento, que é algo que inacreditável, porque não tinha um cirurgião na hora, mas o doutor Fúvio estava aqui, é um dos melhores cardiologistas da Paraíba, do Brasil, e ele, Fúvio, quis realmente me operar e ligou para a sua equipe, de imediato me colocou na sala de cirurgia. Eu ali naquele momento estava sentindo que eu não ia aguentar mais, já não conseguia mais respirar. É um infarto realmente muito grave. Só 33% da população que tem esse infarto que eu tive na veia principal não volta para contar a história. E eu sou muito feliz porque eu consegui voltar. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus me deu uma nova oportunidade de vida. Está aí o vídeo do prefeito Vitor Hugo, que foi compartilhado nas redes sociais. Ele que sofreu um infarto no miocárdio na última terça-feira, quando participava de uma partida de futebol. A gente deseja boa recuperação aí ao prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Agora vamos retomar aqui a nossa entrevista do dia com o pré-candidato a deputado estadual e ex-juiz, doutor Ramonilson. Doutor Ramonilson, o senhor estava falando sobre polarização na política, intolerância, fake news, e nesse contexto a gente acompanha também o caso do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. É um caso semelhante. Ele deixou a magistratura, atuou na Lava Jato, ganhou notoriedade e está vivenciando agora essa tentativa de entrar no cenário político a partir de uma pré-candidatura lá por São Paulo, que foi negada, agora deve ser pré-candidato a deputado federal lá no Paraná. Qual a avaliação que o senhor faz em relação à atuação do ex-juiz Sérgio Moro? Ele teria o seu voto? Pergunta interessante.
Realmente, esse cenário que se instalou no Brasil, e me parece de maneira desnecessária, a gente não é diminuindo uma pessoa que acaba crescendo a que a gente tem alguma admiração. Reconheço qualidades, reconheço imperfeições nos dois principais candidatos, reconheço o trabalho, né, do ex-juiz, doutor Sérgio Moro, na condução da Operação Lava Jato. Eu acho que foi um passo no combate à corrupção importante no Brasil. A gente avançou bastante. Não o conheço, nunca tive nenhum contato com ele, né? Admirava o trabalho dele enquanto magistrado, mas é pura coincidência, né? Não há nenhuma relação entre a nossa história, em particular, as nossas pretensões, e a trajetória do doutor Sérgio Moro. A gente não pode dizer se votaria ou não votaria, digo e repito, admiro muito o trabalho dele enquanto magistrado, né, na condução dos processos da Lava Jato, mas aí a gente tem que esperar que os cenários se apresentem. Eu faço parte de um partido, do PSDB, até porque é condição obrigatória para se candidatar, e de repente o meu partido pode também ter um candidato. Mas, assim, algo que realmente me parece muito claro é o descabimento, né, desse clima que se instalou de agressões, de diminuições, como se uma pessoa só tivesse virtudes e a outra só tivesse defeitos, imperfeições, criação de verdadeiros ídolos, que para mim, né, na minha perspectiva religiosa, é só um e é só Jesus Cristo. No plano mundano, todo mundo tem 1000 virtudes, mas também tem seus defeitos. Em relação à atuação ainda de Sérgio Moro, para encerrar esse assunto, em relação à condenação do ex-presidente Lula, o senhor como juiz chegou a ler o processo e qual foi a sua análise em relação àquele fato? Cheguei a ler, na verdade, a decisão da primeira condenação, eu acho que 240 páginas, 270 páginas. Cheguei a acompanhar também o julgamento no TRF4, lá do Rio Grande do Sul, que manteve a tal condenação, e me parece, né, pela leitura que fiz, não acompanhei o processo, seria até leviano dizer que se foi acertado ou não, mas que a decisão estaria lá fundamentada. Tanto é que o TRF manteve a decisão. Mais tarde, no âmbito também o STJ manteve, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, aí foi reconhecida a suspeição do juiz, ele não poderia atuar naquele processo. Mas por imperativos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a gente não pode dizer se foi acertado, se foi errado, tal. Não convém esse juízo, principalmente para quem foi juiz também. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retoma a entrevista e nessa edição você ainda vai ver. O governador João Azevedo entrega em Campina Grande a hemodinâmica do Hospital de Emergência e Trauma, a Rainha da Borborema.